Começando. Muito boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindas a essa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a magia das fórmulas florais no caminho da curação, ou seja, curar através da ação. Vamos começar com mais uma live, vamos aceitar aqui a Fernanda Viana. Hoje nós vamos ter ações especiais, né? Nessa live de hoje vai ser muito legal, estou muito feliz. Então, essa é a nossa 19ª live, onde que a gente vai falar magia das fórmulas florais no caminho da curação, curar através da ação. A Jane já entrou, a Flávia também de Varginha, a Jane do Rio de Janeiro, sejam muito bem-vindas todas. Muito boa tarde, Fernanda Viana, muito boa tarde. Oi, Vivi! Tudo bom? Como que estão os preparativos para a nossa 19ª live? Pois é, hoje eu acho que é um tema bastante legal que a gente fala de vez em quando sobre isso, mas nunca fala de maneira muito especial, né? E hoje, pelo visto, a gente vai ter participações especiais. Já comecei a contar aqui agora para a galera, antes esperando você entrar. Vamos lá. Vem, Alice. Fala oi. Hoje a gente vai contar com a presença da Lilica. Eba! Uhul! Seja muito bem-vinda, Alice. Seja muito bem-vinda, Bernardo. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu acho que as crianças estão tímidas. Vivi, tá todo mundo de folga da escola. Aqui, hoje a live é com eles, hein? Então, e com a mamãe. Tá bom. Então vamos nessa, começar com a nossa 19ª live, né, desse projeto Viver Bem Viver, coordenados por você e eu, que tem como objetivo maior trazer consciência para as pessoas, né, que a gente é muito mais do que corpo físico, né, que a gente pode trabalhar algumas práticas para a gente trabalhar esse corpo físico no intuito sempre de termos bem-estar, né, de verdadeiramente a gente desenvolver a habilidade de estar em constante bem-estar, pelo menos a maior parte do tempo possível, né? Vamos trazer para o pessoal, né, o melhor conhecimento sobre terapia floral. Você já é terapeuta, você está nessa caminhada, então às vezes para você o que é óbvio, né? Muita gente às vezes tem dificuldade e para mim a terapia floral ela chegou na minha vida junto com você, né? Na verdade, você trouxe essa nova realidade para mim e eu não conhecia. Então, eu acho que é muito pertinente sim estar sempre recapitulando e falando, porque tem sempre gente nova que está entrando, tem as pessoas que já seguem a gente, mas tem sempre aqueles que estão entrando, estão chegando agora, né? Então, eu elaborei algumas perguntas aqui pra gente, e quem tiver dúvida, pessoal, pode perguntar por aqui pelo chat também, ou depois mandar alguma pergunta pra gente que a gente responde, né? Então, Vivi, eu vi que a terapia floral, ela é algo eleito, né? Uma terapia eleita pela Organização Mundial de Saúde. Então, o que me remete é o seguinte, se a Organização Mundial de Saúde, ela que doutrina e fala como órgão regulador, o que é bom, né, para as capitais, para os governos, para as prefeituras, para as cidades estar adotando como prática, o que a gente pode perceber na nossa cidade é como que vai incluir a terapia floral, como que o governo inclui essa terapia floral dentro hoje da nossa estrutura que a gente chama de prefeitura, serviços hospitalares, né? Como que é feito esse sistema? Então, a terapia floral ela é indicada, né, pela Organização Mundial de Saúde, e na questão brasileira mesmo, propriamente dito, a gente tem as práticas integrativas complementares em saúde, que são as PICs, né? São várias práticas, são 19 práticas, dentre elas terapia floral, yoga, arte terapia, constelação familiar, então tem tudo isso que a gente pode integrar como saúde e bem-estar. Isso é sancionado, então, pelo governo federal, e os municípios podem, se tiver uma pessoa ali responsável para poder fazer esse movimento, né? Algumas prefeituras já têm, a prefeitura pode trazer sancionar leis e, obviamente, verbas também, para fazer com que a gente ofereça reiki, que a gente ofereça constelação familiar,
que a gente terapia floral, então yoga, então tudo isso através existe legislação para fazer isso, porque são práticas que vão trabalhar os nossos corpos sutis, e eu vou falar um pouco mais a profundo mais para frente sobre isso, mas a gente vai falar sobre os corpos sutis e o quanto que coordenando esses corpos sutis, eu tendo responsabilidade sobre a minha energia, o quanto que isso vai ajudar na manutenção da minha saúde, porque ter saúde é muito mais do que ter apenas os exames clínicos em dia, né? Olhar lá meu examezinho de sangue e falar assim, tá tudo dentro dos parâmetros de referência, mas na verdade não tá, né? Porque se você não está sentindo, teus exames podem estar até em dia, mas se você não estiver sentindo bem-estar mesmo, de verdade, emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, realmente vai ser bem problemático, não vai ter saúde. Entendi. E então, assim, se é algo regulamentado, né, pela prefeitura como prática, o floral é um medicamento? Ele pode ser compreendido como medicamento? Não. Pela legislação brasileira, ele não é tido como medicamento, tanto que é o Ministério da Agricultura que gerencia toda essa que é o mapa, né? Que gerencia essa questão da liberação de quando a gente vai fazer algum trabalho com terapia floral, né? Eu sou farmacêutica e sou também representante de um sistema floral, então a gente tem todo esse cuidado de entender. Então, pela legislação brasileira, ele é considerado como alimento. E aí eu gosto de complementar que é um alimento para a alma, né? Que a terapia floral é um alimento para a alma, porque você começa, até tomei o floral no início da nossa live, um que eu estou em tratamento no momento, então eu costumo dizer que é um remédio para a alma, né? Na verdade. E na Europa, aí sim, ela é tida como um remédio floral, que é a nomenclatura que se utiliza por lá. Lá ela é tida como remédio. Tá? Então, aqui no Brasil, ela é tida como alimento. Por isso que a gente pode trabalhar tranquilamente, igual o trabalho online, existe essa liberação, vamos dizer assim, porque é um alimento. Do mesmo jeito que você estaria comprando qualquer uma outra coisa, né, no supermercado, por exemplo. Né? Obviamente que a gente entende que você precisa ter um preparo para você dispensar toda essa... Você precisa ter um preparo para dispensar o medicamento floral, né? O tratamento, o floral, o remédio floral, que no caso é a fórmula floral, porque senão você não vai ter o resultado. Não, e parte do princípio, né, Viviane, que as pessoas se capacitam para aquilo que elas estão se propondo, né? A caminhada é ajudar e quanto mais assertivo for o terapeuta com o paciente, essa interação de poder compreender de fato o problema, melhor o terapeuta vai conseguir selecionar a fórmula, né, para aquele paciente. E como que essas fórmulas agem dentro do nosso corpo? Essa que você tomou, foi floral de quê? Esse aqui é uma fórmula da prosperidade que eu estou trabalhando, ela ajuda você a conectar com a sua missão de vida também, né? Então, essa seria a pergunta, como que essas gotas ao longo do dia, como que elas agem dentro do nosso corpo? Então, o slogan do nosso projeto, né, Viver Bem Viver, é o seguinte: você é muito mais do que corpo físico, né? Ou seja, a gente está trabalhando os corpos sutis com as práticas integrativas. Então, as práticas energéticas, que são remédios, né, tratamento para os corpos sutis, isso vai reverberar. Quando eu tomo isso no meu corpo, o meu corpo vibracional vai sentir todo esse benefício. Então, quando a gente cura o corpo sutil, porque aquilo que eu não curo no meu corpo sutil, ele vai reverberar no meu corpo físico uma sensação de mal-estar. É melhor a gente exemplificar, porque eu acho para ficar mais claro para as pessoas, né? Por exemplo, se a pessoa engole muito sapo, mais cedo ou mais tarde ela vai desenvolver um problema na garganta, tá? Se a pessoa ela tem medo, se ela tem raiva, se ela tem angústias, mais cedo ou mais tarde ela vai cristalizar no seu corpo físico uma doença, algum problema de saúde. Então, o que as fórmulas florais fazem, né? Elas trabalham quanto ainda é emoção, quanto ainda é um padrão mental. Então, ela vai dissolvendo gradativamente. O doutor Eduardo Bach foi quem preconizou os florais da maneira como conhecemos hoje, tratamos até hoje, porque floral é muito antigo, na verdade. Mas como o doutor Bach disse, ele fala assim que como que as fórmulas florais agem, né? É como se você tivesse, imagina uma pedra de gelo sob a energia do sol. Imagina, você joga uma pedra de gelo e espera o sol derretendo. Vai derretendo gradativamente, não é nada abrupto, né? Então, é assim que funciona a terapia floral. Ela vai fazendo um efeito gradativamente a tal ponto que você tem um padrão. Vamos supor, você é uma pessoa que tem raiva, que tem depressão, que tem ansiedade, e você está no tratamento floral. Um belo dia, você não responde da mesma maneira
não reage da mesma maneira do que você reagiria antes. E aí você fala assim, nossa, eu mudei. Você não percebe esse momento. É diferente de quando você toma uma medicação e que você, na mesma hora você deixa de sentir aquilo. Você deixa de sentir. A ideia com a terapia floral é cada vez mais sentir, mas de maneira harmoniosa, de maneira equilibrada, de maneira integrada com todos os seus sistemas, né? Muito legal. Ficou claro? Ficou muito legal. Muito bom. Porque eu tinha essa necessidade, né, de compreensão, porque era algo novo. Uhum. E nas nossas vivências, nas nossas palestras, eu fui compreendendo, né? Você foi explicando e eu acho que o pessoal entendeu dessa forma que você explicou. E é muito menos o seguinte, né? É a mesma coisa que você tomar o medicamento floral, é você cuidar das suas emoções. Do mesmo jeito que nós, mulheres, por exemplo, tem que fazer o preventivo, né? Regularmente, a gente precisa também cuidar fazer os nossos exames clínicos regularmente para saber como é que está a manutenção. Do mesmo jeito que você cuida do seu carro regularmente, a gente precisa ter uma responsabilidade de cuidar das nossas emoções, do nosso mental. Porque se a nossa emoção e nosso mental está em harmonia, tudo aquilo também vai ficar em harmonia. Todo o restante dos meus corpos também vão ficar em harmonia. E isso vai estabelecer o que a gente chama de verdade de saúde. Saúde de verdade. E, Vivi, antes, né, de te conhecer, eu via em algumas farmácias mostruários no balcão de florais, né? Então, e aí eu, entre uma conta e outra para pagar no caixa, eu ficava observando, né, as fórmulas. E a gente se vê tentada a comprar, né? Tá lá, parece que essas gotinhas vão resolver todos os problemas. E depois eu fui convivendo com pessoas que me falavam assim, eu já faço uso de floral, mas não tá resolvendo. E depois aí, na caminhada, eu conheci, né, o tratamento com floral através da terapia, né, com você. E a pergunta é o seguinte, qual é a diferença das pessoas que estão nos assistindo comprar o floral na farmácia? É um produto, eu vejo que é um produto que um vendedor vai lá e coloca o mostruário. Ou comprar o floral direto de um terapeuta floral que representa uma linha, né? Tipo, uma marca autorizada, né? É uma marca fidedigna, confiável, que as pessoas podem confiar. Você trabalha hoje com a linha de Saint-Germain. Qual que é a diferença das pessoas comprar? Por exemplo, o floral de Saint-Germain eu nunca vi na farmácia. Então, qual que é a diferença da procedência de se comprar um floral na farmácia e comprar um floral de um terapeuta autorizado, né? Você tem a carteirinha do terapeuta internacional, né? Então, é um trabalho todo regulamentarizado. Por mais que é novo para nós, lá fora, na Europa, já é remédio, você disse, né? Considerado como medicamento. Então, é uma caminhada que a gente percebe que o Brasil vai ter que caminhar para compreender isso, uma vez que a maioria das diretrizes que o Brasil vive é copiado, né? Da Europa, americano. Então, assim, qual que é a diferença de estar comprando um floral da farmácia e um floral direto com você? Excelente a sua pergunta. Porque às vezes chega pessoas também falando com essa mesma queixa, né? Eu já tomei floral, não resolveu. Né? É a mesma coisa da pessoa fazer, acho que você vai entender bastante, boa parte das pessoas também vão entender essa dinâmica. Imagina a pessoa ir para uma academia e ela vê aquele tanto de equipamentos lá, e ela sabe que os equipamentos vão ajudá-la, mas ela não sabe como, né? Ela não sabe quantas repetições ela vai fazer, qual é a maneira que ela tem que deixar a coluna dela. Então, quando a gente está falando de terapia floral e fazer um tratamento floral, é o seguinte, você pode até entrar numa academia, ver aquele tanto de equipamentos lá que pode te ajudar, te beneficiar o seu corpo físico de alguma maneira, mas se você não souber o que fazer com aqueles equipamentos, eles não vão trazer o benefício para você. Então, quando você está num tratamento floral com um terapeuta floral, né? O que acontece? Você vai ter insights, vão ter dores, vão aparecer situações, memórias, e você vai ter a oportunidade de conhecer você. Você vai ter a oportunidade de fazer o seguinte:
Vivi, eu tô passando por isso, isso aconteceu uma briga assim, assim, assado, eu não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Aí eu vou entender o histórico da pessoa, porque a pessoa passa por um mapeamento, né, das dores que ela tá vivenciando, e aí eu vou entender o que que ela tá acontecendo. Eu falei assim, ó, você tá tomando floral X, dentro dessa fórmula floral existem tais essências que tá despertando isso para você vir para sua consciência para ter o processo de cura, dentro do seu padrão mental, dentro do seu padrão emocional. Então, apenas tomar as fórmulas florais sem acompanhamento, você não vai estar utilizando a grandeza do despertar que as fórmulas florais podem trazer para você. Então, porque a ideia é você ir aprendendo, né? A partir do momento que você se dispõe a utilizar as fórmulas florais, você vai começar a aprender a gostar de você, a cuidar de você, a olhar para suas emoções. Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Porque eu tenho tudo para estar bem, por que do nada fico ruim? Então, ter um terapeuta e falar assim, Vivi, nossa, está acontecendo isso, eu tô tudo para estar bem, mas eu tô para baixo, eu tô ruim, eu não tô me sentindo bem, o que está acontecendo? É onde eu entro com as minhas práticas também integrativas, que eu geralmente indico para os clientes, além da terapia floral, ó, faz isso, faz aquilo, faz um banho, por isso que eu tenho inclusive um grupo, né? Um grupo que chama Grupo Bem Me Sinto, onde que eu ajudo as pessoas a conectar com práticas que elas vão utilizar no dia a dia para começar a sentir bem-estar. E com isso, desenvolver responsabilidade energética, né? Então, tipo assim, eu tô indo bem, 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 do nada eu sinto mal. O que eu posso fazer? Eu vou tomar o floral de uma maneira diferente e vai depender da situação da pessoa, porque cada caso vai ser um caso, às vezes ela vai tomar mais florais, às vezes ela vai precisar tomar um banho, às vezes ela vai pedir para ela fazer um mantra, porque vai depender do padrão mental e daquilo que ela também tem conexão para poder fazer para ela conseguir bem-estar. Então, a diferença em tomar apenas o floral, se você está tomando só apenas o floral, você vai ter esse caos e você não vai entender por que aconteceu. E aí você vai estar utilizando as fórmulas florais do mesmo jeito que você usa o medicamento. Eu tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo uma Neusa, por exemplo. E o que acontece? Eu corrigi a dor de cabeça, mas eu não sei por que a dor de cabeça veio. Então, daqui uns dias, pode ser que eu repita esse padrão e eu tenha dor de cabeça novamente. Né? Então, Entendi. a ideia é sempre ir na origem do que está te causando aquilo para você corrigir e você poder... Isso eu não vou cometer mais. Entendi. E quando você trouxe lá que existe fórmulas, né, nos florais, quais são essas fórmulas que existem que potencializam o efeito no meu corpo para me conseguir o benefício? Então, Assim, eu costumo dizer o seguinte, nem todo exercício é para todo mundo, né? Eu falo de atividade física. Tem gente que tem uma limitação no fêmur, um encurtamento, então não consegue fazer o agachamento, enquanto uma pessoa já consegue, e principalmente, por exemplo, falando de yoga, eu consigo fazer posições de flexibilidade e tem professor que está na caminhada há muito mais tempo e não consegue. Então, nem todo o exercício é para todo mundo, mas isso indifere, né, do benefício. Então, o que o floral traz na fórmula que vai potencializar? O floral é para todo mundo, vai potencializar a minha dor, a minha angústia, a minha ansiedade, vai tratar as minhas emoções? então, a terapia floral é para todo mundo, qualquer pessoa, de qualquer sexo, idade, raça, e, enfim, para qualquer pessoa que estão disposta a querer sentir bem. É esse o princípio, né? A premissa da terapia floral. Porque ao tomar as fórmulas florais, você começa a sentir bem-estar. Então, bem-estar é para todo mundo. Então, grávidas podem usar, crianças, bebês podem utilizar. Então, existem trabalhos científicos, inclusive, mostrando o tratamento de mães que durante a gravidez tomaram floral, aspergiram floral no ambiente, que são os partos humanizados, aspergiram fórmulas florais no ambiente em que estava acontecendo o parto, e a criança e a mãe continuaram tomando fórmulas florais após o nascimento do bebê. Porque a hora que chega uma criança, um bebê numa casa, muda completamente a rotina daquele casal, daquela família. Né? Então, a ideia é justamente harmonizar para que todos cuidem dessa criança, né? Porque não tenha medos, que consiga estabelecer novas rotinas, que seja tranquila estabelecer essas novas rotinas sem tanto estresse, né? Então, a ideia é justamente essa. Então, a terapia floral não age pelo caminho dos medicamentos, por exemplo, porque quando você vai na farmácia e compra uma medicação, aquilo é um medicamento alopático. E o que vai acontecer? Ela vai ter um mecanismo de ação na sua corrente sanguínea.
qualquer coisa, você passa, você toca, qualquer coisa, tudo vai cair para a corrente sanguínea para fazer o efeito, para ter a distribuição medicamentosa, para ter o efeito mesmo, propriamente dito, no físico, mas aquilo jamais vai curar a origem daquilo. Por isso que a gente tem recidivas de algumas doenças. O que que acontece quando você toma uma fórmula floral? Como é um medicamento vibracional, ele vai estar trabalhando no seu corpo sutil. Aquele corpo que eu não vejo, mas que, por exemplo, eu sei que ele existe, igual, às vezes já aconteceu com a maioria das pessoas, de falar assim, nossa, não conheço aquela pessoa, mas eu já me identifico tanto com ela, eu gosto tanto daquela pessoa. Por quê? Os corpos vibracionais entraram em contato e aí eu sinto um bem-estar. E o contrário também pode acontecer. Você não conhece a pessoa, não sabe de onde que ela veio, para onde que ela vai, e aquilo já começa a te causar um certo mal-estar. Provavelmente as suas informações dos corpos sutis entraram em contato com os negativos dos corpos sutis daquela pessoa. Então a ideia é justamente essa, né? Quando você fala de composição de fórmulas florais, não é composição química, é composição vibracional. É só a energia da planta. Quando a gente fala de ativo, um ativo da planta, aí é óleo essencial, é da aromaterapia. Quando eu falo do medicamento fitoterápico à base de planta, eu estou realmente extraindo o ativo da planta, aquele ativo da planta. Então, isso é medicamento fitoterápico. Agora, fórmulas florais, eu trabalho somente a energia da planta. É mais ou menos assim, de uma maneira bem grosseira para explicar, é mais ou menos o seguinte, eu pego a flor, eu deixo ela em contato com a água, aquela energia daquela flor, e aí tem todo um estudo para saber por que aquela flor vai fazer tal efeito, tá? A energia daquela flor em contato com a água vai imprimir na água aquela sensação que a pessoa precisa desenvolver. Quer seja tranquilidade, quer seja paz, quer seja, igual o Leucanta, que vai utilizar você ter um contato melhor com a sua mãe. Tá aí o pessoal da Bentivista aí, a menina, a Adriane, minha sobrinha lá de Presidente Prudente, que já tomou bastante a fórmula floral, fórmula Leucanta, que ajuda você a se harmonizar com a sua família, especialmente, obviamente, com a família de origem, né? Que é aquela conexão que a gente vai fazendo para poder fazer a gente sentir bem-estar. Ficou claro? Essa é a explicação da Viviane, terapeuta, baseada no Eduardo Bach. Nada mais, nada menos que um médico, né, gente? Então, a gente está aqui falando coisas que um médico estudou. Então, já dizia o sábio, para ter um DR antes tem que estudar. Né? Aqui a Jane aqui do Rio de Janeiro está perguntando assim, a terapia floral trabalha de maneira sutil e individual em cada pessoa, suas necessidades físicas e espirituais. Estou certa, Vivi? Perfeito, Jane, é isso mesmo. Ela trabalha tanto o físico, só que aí o físico não, ela trabalha tanto o emocional quanto o mental, ou seja, o sutil. E isso vai reverberar quando eu trabalho no meu sutil, corpo mental, corpo emocional, corpo psicossomático. O que vai acontecer? Vai imprimir no meu corpo físico uma sensação de bem-estar, um processo de cura que vai estar acontecendo, né? Entendi. E, Vivi, eu trabalho, né, como educadora física, eu atendo algumas pessoas que isso indifere a idade, tá? E o sexo. São adolescentes, são jovens e são idosos, que fazem o uso de medicamentos, né? Então, assim, muitas das vezes vão fazer aula, às vezes não conseguem fazer uma aula, o corpo físico tá cansado porque tomam muito remédio, tarja preta, né? Essa realidade que a gente já sabe que é normal tomar um remédio para ansiedade, tarja preta, né? Então, as pessoas fazem esse uso, né, medicamentoso. E eu sei que o floral serve para aliviar a origem das emoções, né? Se eu tô tendo insônia, por que eu tô tendo insônia? Então, o floral, quando eu começo a ingerir e adotar o floral na minha rotina de vida, ele vai me permitir fazer o desmame medicamentoso de um remédio tarja preta. Como que funciona esse desmame? Porque o que todo mundo quer, pelo menos é o que eu percebo, tá? Muitos querem cortar o remédio, mas muitos não desejam de forma alguma. Ou seja, para quem não tem esse interesse, não está grávido desse interesse, não é cliente potencial para terapia floral, certo? Porque ela quer tomar o remédio. Mas existe aquela pessoa que fica incomodada, que fica irritada de estar tomando remédio e gostaria de parar. Então, o que você pode trazer para essa pessoa
que é um nicho de mercado, né? As pessoas que não querem tomar remédio, como fazer o desmame? Essa pergunta, eu sou apaixonada com ela, né? Porque foi muito das coisas que me fez fazer minha transição de carreira. Mas bem, isso é outra história. É uma linda pergunta e é importante também deixar muito claro que quando uma pessoa inicia um tratamento floral e ela está em está em tratamento medicamentoso, jamais, em hipótese nenhuma, eu vou falar para ela suspender a medicação dela. Ainda mais eu sendo farmacêutica e sabendo da necessidade do físico, sabendo fisiologicamente a necessidade daquele medicamento em muitas das situações, tá? O que acontece? Quando a pessoa chega para um tratamento floral e ela quer deixar de tomar a medicação, em hipótese nenhuma, eu vou falar, pode parar o medicamento que eu vou te dar um floral e isso vai resolver sua vida, porque não vai. Não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque ela precisa, primeiro, aprender a colocar comportamentos positivos e saudáveis na vida dela. Ela precisa começar a pensar diferente, a agir diferente, a falar diferente. Porque vai ser isso. E por isso que dá trabalho se autoconhecer. Porque se eu não fizer esse movimento, tomando floral para me dar suporte para fazer esse movimento, ela vai cair. E ela vai precisar voltar para a medicação e às vezes uma dosagem muito mais alta, tá? E o que acontece quando uma pessoa já está decidida? Qual que é a situação? Como que funciona tudo isso? Ela já está decidida, que ela já entendeu que medicamento não vai resolver o problema dela. Ela já está tomando 10, 15 anos, 20 anos uma medicação, ou já está tomando há 5 meses, e ela já entendeu que aquilo não resolve o problema dela. Só mascara o problema. Porque o problema, na verdade, ele é mental, ele é emocional, ele é espiritual. Então, eu preciso cuidar desses corpos sutis, eu preciso cuidar desses corpos, desses movimentos, para poder manifestar no meu corpo físico a não necessidade de tomar medicação. Então, o que acontece? Quando a pessoa está num tratamento medicamentoso, ela vai continuar no tratamento medicamentoso, ela vai iniciar o tratamento floral, e o médico, ela e o médico, a gente vai entender o momento certo de começar a diminuir as doses do medicamento, para então haver o desmame de maneira bem gradativa, para o corpo não sentir, para o corpo físico não sentir. Porque a medicação, ela causa um vício, uma dependência medicamentosa no seu corpo físico, né? E às vezes mental e emocional também. A pessoa tem necessidade, sentir alguma coisa, ela toma uma medicação. Tá? Então, a ideia é justamente a gente trabalhar esse desmame em conjunto, é uma equipe multidisciplinar. Às vezes eu vou pedir para a pessoa fazer uma constelação, às vezes eu pedi para ela fazer mantra, às vezes eu vou pedir para ela fazer uma barra de axis, além do tratamento floral. Porque o tratamento floral vai dar todo o suporte para ela fazer toda essa transição e não mais precisar. E tenho vários casos maravilhosos de pessoas que conseguiram fazer o desmame medicamentoso. Algumas demoraram 5 meses, 1 ano, 6 meses, então depende. Cada situação é uma situação. Oi? E existe, né, essas pessoas. Existe. É a motivação do nosso trabalho, né? Sim. Vivi, e por que, assim, na sua opinião, as pessoas preferem tanto os remédios de ir na farmácia? Por que as pessoas preferem ir na farmácia, comprar um remédio? Porque já dizia o ditado, de louco de médico e doido, todo mundo tem um pouco. Né? Então, eu já sei quais são os remédios que eu tomo. Eu entro na farmácia livremente, compro remédio, eu compro drogas. Né? Farmácia é uma drogaria. Eu compro drogas. Por que as pessoas preferem comprar drogas do que fazer prática de terapias integrativas, de fazer uso de floral, de tomar o chazinho da vovó, que a vovó fazia, de ter as ervas no canteiro, né? As plantas medicinais. Então, por que as pessoas, na sua visão, por que tá tão deturbado isso e virou tão normal e ninguém questiona? É muito mais fácil eu entrar na farmácia e comprar do que ir para terapia floral, natural. Primeiramente, e seguramente te digo que é por conta da divulgação. É muito mais divulgado a indústria. Se você vê na propaganda na televisão, o que mais se divulga? Se divulga carro, bebida e drogas, medicamentos, né? Tomou e sumiu. Né? Qual medicamento que tomou e sumiu? Você já está no inconsciente coletivo. Sim. Né? Eu tô com dor de cabeça. O que eu preciso tomar? Uma Neusa,
né? Então, o que que acontece? Isso está muito mais... A indústria farmacêutica, ela investe pesado nessa divulgação. Então, as pessoas que não têm, não acessam informações de verdade, não estão num processo de entender o que está acontecendo aqui dentro, que me faz querer tomar remédio, o que me causa essa angústia, essa depressão, essa ansiedade. Ninguém está disposto em querer saber isso, só quer falar assim, eu quero mascarar isso. Então, toma um medicamento, toma um tarjinha preta, fica ali só num flow, vivendo uma vida mediana, né, que eu gosto de chamar de medíocre. E por quê? Mas está difícil. E às vezes demora fazer um tratamento, você tem um processo de cura, realmente assim. Só que quando você tem um processo de cura, você tem um processo de cura. Né? Se voltar algum padrão, vai voltar, mas é porque você viveu uma outra história, outra situação. Então, o que eu vejo? É um pouco de preguiça. Poucas vezes, se você... porque quando acontece de você precisar tomar a medicação de maneira tão fácil, igual eu falei no início, né? Vai ser importante você tomar a medicação? Sim. Não significa que a medicação não é importante. A medicação, ela vai ser importante em alguns momentos. Mas eu tenho que entender por que está acontecendo. Por isso que acontecem as recidivas de câncer, né? Porque não consegue segurar a origem. Todo mundo vai conseguir curar a origem? Não. Mas se eu curar a origem antes de partir para o plano espiritual, eu já estou com meio caminho andado já para quem está nessa senda da espiritualidade, né? Não significa que eu curando o corpo emocional vai necessariamente cuidar, porque às vezes você já está num estágio tão avançado de algum problema de saúde que você não consegue retroceder. Mas você já parte para o plano espiritual, se caso a gente partir para o plano espiritual, de uma maneira muito mais harmoniosa e já pronta para continuar a jornada do lado de lá. Né? É assim que eu vejo, tá? Eu também. A gente não sabe se tem outra vida, para quem acredita, né? Mas que a gente só tem uma, então a gente tem que fazer bem feito essa, né? Viver bem essa. E se tiver outra, gente, é o que você está falando, a gente vai continuar a caminhada de onde a gente parou, né? E, Vivi, como potencializar o floral? O efeito do floral, essas gotinhas energéticas das flores, adorei a explicação. Eu estou até pensando em deixar... Toda vez que eu ganhar uma flor, vou deixar ela de molho na água no outro dia de manhã. Eu acho que eu vou tomar aí de repente. Não, aí tem que ter cuidado, porque algumas têm toxicidade, tá? Tem que ter cuidado, Não, porque eu tô brincando, né? Porque você trouxe essa ideia e ela ficou muito bem explicada, né? Para as pessoas entenderem que é energeticamente essa vibração das flores, né? Então, como que eu posso aumentar energeticamente essas gotinhas no meu corpo? Como que elas podem potencializar o bem-estar? Existe alguma prática que eu possa fazer? Foi ótimo você ter falado que você vai fazer isso, porque é bom que eu já corrijo também de não ter deixado claro. Senão as pessoas vão começar a colocar flores ali de molho e vão querer tomar aquela água, e não é bem assim, porque aquilo depois é diluído, tem toda uma prática de diluição, porque você pode estar tomando uma medicação, porque existem florais que a flor dela é tóxica, mas se você utiliza ela da maneira como é diluída depois desse passo vibracional, aí sim ela se toma. Porque qual que é a diferença de veneno e remédio? É só a dosagem. É só a dosagem. É isso que transforma algo que é tóxico em remédio. É a pequena dosagem daquilo. Por isso que é o medicamento alopurinol, por exemplo, é aquela dosagem, né? Uma ciclobenzaprina, 5 miligramas. Você tomar 1 quilo ou 200 gramas, você vai pro caixa-prego. Né? Então, a ideia... Né? Já foi, porque a dosagem de um remédio e um veneno é a dosagem, aquilo que vai fazer diferenciar, né? Que bom, foi muito bom você ter trazido isso, na verdade. Né? Então, como potencializar ainda mais uma fórmula floral no nosso corpo, né? Na nossa vida propriamente dito? Na verdade, quando a pessoa já inicia um tratamento comigo, ela já entra para um grupo de terapia, esse grupo de terapia que eu te disse, que se chama Bem Me Sinto, onde ali ela vai receber semanalmente práticas integrativas em que ela pode integrar para potencializar o tratamento floral. Porque não vai adiantar eu falar assim, eu tenho problema com a minha mãe. Beleza, eu tô tomando floral para o relacionamento com a mãe e toda a ancestralidade feminina que está acontecendo ali. Mas se eu não mudo o meu comportamento, eu não esforço para mudar o meu comportamento todas as vezes que acontece um caos, não está funcionando. Né? Então, quando você está sobre o tratamento floral,
gradativamente isso vai acontecendo. Você vai começando a criar consciência no seu pensar, no seu falar, no seu sentir e no seu agir. Porque essa é a ideia. Porque se eu não mudo o meu comportamento, a minha realidade física, não há o processo de cura ainda. Então eu tenho que mudar. O que de repente não vai ser assim, uma cura de uma doença propriamente dita, mas a mudança de um comportamento. Se eu tenho sempre raiva de uma situação em um determinado momento, eu entendo o que me faz ter aquela raiva e eu mudo meu comportamento, eu já tive uma cura. Só quem vive esse processo de cura vai entender o que é não sentir raiva pelas minhas situações, é não ser reativo em determinadas situações. Né? Entendi. E na sua história, né? Eu conheço um pouco da sua história. Você formou em farmacêutica, né? Então todo mundo vislumbra um farmacêutico atrás de um balcão de uma linda farmácia, todo mundo de branco, conhecendo as fórmulas, os compostos, a química do negócio, né? E você fez essa transição de carreira, né? Em vez de pegar um remédio na prateleira ou fabricar um remédio da indústria farmacêutica, fabricar drogas, você escolheu representar essas flores energéticas que possam melhorar o nosso campo vibracional e a gente trabalhar a raiz das emoções dos nossos problemas. Eu sei que financeiramente você está ao contrário de tudo. Você deve trabalhar pra caramba para ganhar o que um farmacêutico normalmente ganha, porque é uma realidade, a gente tem que falar isso. Mas em cima disso, eu sei que existe o foco, a dedicação, o amor pela profissão, que é a cura e libertar as almas de viver tomando muitos remédios por dia, né? Tem gente que toma uma farmácia, tem gente que tem farmácia em casa, né? Então, trazendo essa analogia, por que você escolheu largar toda essa possibilidade de vislumbrar financeiramente, resolver a vida financeiramente, vamos falar assim, da profissão, e caminhar, construir uma nova ideologia baseada no tratamento natural e vibracional? Por que você escolheu trabalhar? Excelente pergunta. Na verdade, quando eu decidi fazer farmácia, Fê, eu desde criança, a coisa que eu mais gostava era de brincar de fazer remédios na horta da minha mãe, porque a gente morava na roça, na zona rural de Campos Gerais. Então eu achava a coisa mais linda poder ajudar uma pessoa a curar de algum problema, de uma ferida, de uma dor, de alguma coisa assim. E esse foi meu trabalho quando eu estive atuando como farmacêutica, foi ajudar a resolver as dores das pessoas. Até que chegaram dores em mim que eu comecei a perceber que medicamento não resolvia. E aí eu tive que ir para outras práticas terapêuticas e entender que, na verdade, eu nem não acreditava nessas práticas terapêuticas, mas eu precisei sentir na pele as dores e também o processo de cura para chegar nesse processo todo, né? Então foi quando eu descobri que o meu coração fazia muito mais sentido ajudar alguém, depois que eu comecei os meus processos de autocuras conscientes, que ajudar alguém, não permitir com que uma doença se instale nela, iria ajudar muito mais trabalhar no preventivo. Então, quando eu decidi fazer essa transição de carreira, na verdade, a gente não é meio que, eu tomei a decisão e hoje eu vou ser terapeuta floral e vou viver minha vida assim. Na verdade, não é. Você sentiu na pele, né? Oi? Você sentiu na pele, né, a necessidade de ir para um caminho diferente, né? O caminho que você conhecia com maestria não estava te salvando, né? Não estava me salvando. E foi quando eu comecei a ver o que de fato salvava, aí muitos estudos, porque meus estudos começam aí desde 2007, mais ou menos, quando eu comecei a experimentar todas essas práticas, e aí eu comecei a experimentar em mim, e de repente eu comecei a fazer cursos, porque começou a fazer sentido para mim tudo aquilo, até que chegou um momento, eu tive um checkmate, assim, né? Ou eu vou para lá, ou eu não vou, porque não dá para ficar vibrando nas duas coisas. Eu entendo que a medicação realmente vai me ajudar bastante, mas eu preciso, é possível cuidar do preventivo antes que manifeste doenças mais psicossomáticas, que cristalize mais doenças no meu corpo físico. Então foi por isso que eu decidi fazer essa transição de carreira. Na verdade, não é nada, é algo que vai te incomodando
tanto. E chega uma vez que você fala assim, olha, se eu passar fome, mas estiver ajudando as pessoas a cuidar da saúde delas, do emocional delas, tá tudo bem, a minha vida tá fazendo sentido, porque senão não faz sentido se não fizer a maneira como aquilo, porque não estava ressoando com o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, né? Entendi. E Vivi, então a Alice preparou uma perguntinha para você. Vamos lá. Eba, que delícia! Pode perguntar, Alice. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Já Vivi, a pergunta de hoje é: criança pode tomar floral? Nossa, que linda da sua pergunta. Pode tomar floral. E ajuda bastante você a harmonizar, geralmente, quando você estiver na adolescência, quando você estiver próxima a menstruar, né? Porque toda menina vai menstruar e às vezes tem a TPM, vai te ajudar nesse processo também. Vai ajudar você a ficar concentrada na escola. Tem floral para te ajudar a concentrar na escola. Tem floral para harmonizar o ambiente, para melhorar a qualidade do sono, porque tem muita criança, Alice, na sua idade, que tem insônia, que acorda com terror noturno, que chama doença. Ela acorda gritando, gritando. E aí o floral ajuda muito. Eu já acompanhei alguns pais, né, nesse processo de ajudar o terror noturno das crianças, né? E aí foi tipo, a criança responde muito rápido, né? Até os 14 anos de idade, responde muito rápido o tratamento floral. Os pais ficam assim, nossa, isso funciona. Funciona. Né? Porque você começa a sentir bem. Vem. Agora nós vamos para a segunda pergunta. Agora é o Bernardo. Dá tchau para Vivi. Vem. Porque tudo que você está falando, a família começou a experimentar o uso dos florais, né? Então a gente começou a trabalhar as fórmulas da integração familiar, se não me engano. Foi? Foi, né? Foi. E tá eu aqui, mamãe galinha com os pintinhos, e nós começamos a tomar o floral. A Alice e o Bernardo. Vem cá, beijo. Não é galinha. Então, existe alguns benefícios que... Será que vai caber todo mundo aqui na tela, gente? Vai. Existem alguns benefícios que a gente percebeu. Então, o Bernardo queria falar como que ele se sente depois que ele começou a usar o floral. Conta pra tia Vivi e pra quem tá assistindo a gente na escola, como que você se sentiu no dia a dia, depois das gotinhas? Como que você toma? Conta pra mamãe. Eu tomo, minha mãe pinga 2 gotinhas embaixo da minha língua. Eu me sinto bem. Aí, antes eu não dava carinho pra minha mãe, agora eu tô dando mais, eu me sinto mais feliz, eu consigo pensar melhor. E eu não tô mais dando essas crises de raiva que eu tava dando antes. Que antes eu era muito estressado. Agora eu melhorei. Eu acho que é só isso que eu sinto. Que lindo, Bê! Que lindo, é exatamente isso. Que bom que ele já tem consciência, né? Porque é muito bonito, né? É porque quando eu tinha a idade dele, que eu era criança, eu sentia raiva e eu não conseguia identificar as raivas. Então, o trabalho é preparar as crianças para um conhecimento que hoje eu tenho, que permite eles conhecer as emoções. Então, eu fico muito feliz de ouvir o Bernardo falar isso, da forma como ele falou, não teve nenhum texto preparado, né, da nossa parte. Ai. Live com as crianças. E eu acho que não foi proposital, né, as crianças estar participando, mas eu acho que é interessante as pessoas saberem que o que você fala, a gente comunga em família, né? Então, são muitos os episódios, são muitos os desafios, e esses desafios não podem respingar nas crianças, né? Eles têm que viver a vida como uma criança deve viver. Então, quanto mais harmoniosa a mãe estiver, as mamães estiverem harmoniosas, mais essas crianças vão conseguir fluir, né? Fluir na vida, se desvencilhando das coisas que não são delas. Na verdade, eles colocam mochila nas crianças, né? E o trabalho da mamãe é retirar essas mochilas e eu não vou dar remédio, né? Eu vou remédio só quando o corpo físico precisar. Exatamente. E por enquanto a gente está precisando só lapidar os nossos diamantes. Então eu fico muito feliz de ouvir o Bernardo trazendo todo esse contexto sem programação nenhuma, né? De decorar uma resposta. E eu tive a sorte, né, de te encontrar,
de trazer as terapias florais, né, para caminhada, para família, como uso rotineiro mesmo, né? Como que as pessoas podem fazer um tratamento floral com você? Uhum. Bem, eu tenho programas gratuitos e pagos, né, para quem queira. Porque tem gente que não conhece, assim, o que é essa Viviane, né? Não conhece. Uma maneira de conhecer é participar do grupo gratuito, Bem Me Sinto, onde que você vai ter os benefícios de protocolos terapêuticos para você começar a sentir bem-estar. E aí tem também o tratamento floral, né? Que, por exemplo, você pode começar um tratamento floral aí de 2 meses, que você não vai pagar nem menos de R$ 40 por mês. Né? Então, a pessoa vai fazer um investimento. Eu costumo dizer que não é gasto. Quando você trabalha o seu corpo emocional, você está fazendo um investimento para você curar o seu emocional e você aproveitar ainda mais a vida que você tem. Então, fazer o tratamento de fórmulas florais por 2 meses, e tem também uma sessão de alívio e leveza, as sessões de alívio e leveza que também ajudam bastante. Quando eu encontro, né, tem algum cliente que tem um tratamento assim, que tem um condicionamento, crenças, condicionamentos muito arraigados, que precisa quebrar padrões mentais, desconectar de padrões mentais, o ideal seria uma sessão de alívio e leveza. Então, e juntando a sessão de alívio e leveza, mais as fórmulas florais, nossa, aí é assim, ó. Tanto que eu tenho um programa de 4 meses que a pessoa entra de um jeito e não tem como ela sair melhor. Né? A gente vai ter que colocar yoga nesse trabalho seu, porque eu afirmo e atesto que se tiver floral, espiritualidade e atividade física, é só o foguete para cima e para frente. Que é o que eu sempre falo, trabalhar o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Né? O corpo físico, com práticas igual a de yoga e o exercício, alguma coisa assim. O mental, a sessão de alívio e leveza, com certeza vai ser muito importante. O emocional, com as fórmulas florais. E o espiritual, os mantras ajudam muito nessa conexão, né? A parte aí uma possibilidade de trabalhar em conjunto, né? Unindo o corpo físico com o corpo emocional, o corpo sutil. E o que não falta são clientes lá no grupo Bem Me Sinto para poder participar das suas aulas online, né? Então a gente está aguardando ansiosos aí as suas aulas para a gente já beneficiar também o corpo físico das pessoas interessadas em praticar o yoga, né? E aí trabalhar assim os 4 corpos. Eu costumo dizer, a gente tem vários corpos sutis, mas se a gente cuidar pelo menos do físico, do emocional, do mental e do espiritual, nossa, a sua vida já vai mudar perfeitamente, muito. Eu só queria trazer a consideração, antes de finalizar, que passar por desafios, a gente na condição de ser humano, encarnado, a gente vai estar sempre vivendo desafios, né? A gente tempestades, desafios, perdas. E se o nosso corpo físico estiver forte, a gente vai... A dor física, eu não vou ter, ou talvez bem menos, né? Aquilo não vai não vai me impactar ao ponto de eu não conseguir andar, de eu não conseguir realizar as tarefas do meu dia a dia. E eu estando com o meu emocional equilibrado, eu vou saber ouvir uma crítica e não reagir verbalizando, né, falando coisas indevidas, né, eu costumo dizer, não falando com amor, a gente fala com raiva, seria vomitando nas pessoas, né? Então, quanto mais a gente tiver com o tripé emocional, físico e espiritual, o nosso apoio, o nosso pilar, quanto mais a gente tiver alinhado com todas essas vertentes, maior a nossa capacidade de caminhar vivendo os desafios que cada um vai viver. Já dizia mamãe, o que eu tenho para viver vai na minha porta, não vai na do vizinho. Então, é viver bem até o dia que a gente precisar viver algum episódio. E quando a gente estiver vivendo esse episódio, a gente vai estar naquela certeza que a gente está dando o nosso melhor, porque isso é muito bonito e libertador, sabe, Viviane? Você falar assim, nossa, eu estou vivendo isso, e isso é o melhor que eu posso fazer e eu vou me preparar para isso, para aquilo, e aí vem o conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? A gente não vive de osmose, né? Eu vou aprender isso e eu vou colar no livro para ver se aprende e não aprende. Assim como ninguém vira terapeuta, assim como ninguém vira educador físico, né? Então vale a dica para as pessoas. Muita gente pega exercício online e tenta fazer em casa, né? Pega uma receita de uma amiga de dieta
consulto um nutricionista, muita gente pega o remédio que a vizinha, a amiga está tomando e vai lá na farmácia e compra, consegue a receita para tomar o remédio. Então, assim, a gente tem que sair desse sentimento de não olhar para dentro e conhecer as nossas emoções. Isso é trabalho de gente grande. Tem que estar grávido para querer tomar floral. Tem que estar grávido para querer ter uma alimentação saudável, no sentido assim de germinar, de crescer, de desejar. Porque se não tiver com tudo isso, não vai ressoar com a gente no que a gente está falando, das nossas propostas, né? E da minha parte, para finalizar, eu vou trazer uma frase do nada mais que Eduardo Bach, que é o que desenvolveu a linha de floral, né? Que é um médico, hoje ele é muito estimado pela Fernanda, né? Vamos falar assim. Ele diz assim: tudo que temos a fazer é preservar nossa personalidade, viver nossa própria vida, ser o capitão do nosso navio, tudo estará bem. Como que eu vou fazer isso? Potencializando os meus talentos. Como que eu vou potencializar? Tirando o medo, tirando o estresse, tomando floral, né? Fazendo as práticas, atividade física, alimentação em dia. E é isso a nossa contribuição. Espero que você tenha gostado das perguntas. Normalmente as perguntas das quais eu tenho dificuldade. Foi maravilhosa, deliciosa. Ai, que bom. E eu quero também explicar, quero também terminar com uma frase do Eduardo Bach, que eu gosto bastante, né? Que é livro meu, que são frases que eu leio, né, diariamente, coisas que eu leio, estudo diariamente. Ao amanhecer, todas as confusões de ontem são coisas do passado. Hoje inicia-se um novo dia, um dia que nunca existiu. Então, todos os dias é um dia diferente em que eu posso fazer diferente. Então, aprender que é possível quebrar mentais, comportamentais. Eu tenho costume de comer uma coisa e aquela coisa me faz mal. É possível você fazer diferente. Basta você tomar decisão. Não dou conta de tomar essa decisão. Tem floral para ajudar nesse processo, né? Eu não consigo fazer diferente. É possível você ter. A gente tem um floral detox que quebra, a fórmula floral detox que quebra padrões que você começa a querer fazer diferente. Isso, mas as pessoas têm que querer. Eu volto a bater nessa tecla. Tem que querer. Porque se não quiser, não adianta a esposa querer pro marido, não adianta a esposa querer pro marido. Ai, meu marido queria tanto que eu fizesse atividade física, ele não faz. Então faça. Cuida de você. Outro dia eu li uma parte de um livro da Louise Hay. Heloise, esqueci o nome dela. As afirmações de Louise Reis. Louise Reis. Isso mesmo. Eu li um pouco da história dela, né? Tava lendo, e ela fala assim que ela aprendeu muito quando ela começou a não aceitar, porque ela conheceu. Foi um episódio que aconteceu. E isso aconteceu comigo no meu processo terapêutico lá no início também. A pessoa tinha resultados maravilhosos, e aí o que ela fazia? Ela passava para o irmão, passava para a amiga, passava não sei para quem. Que o que você trouxe aí também, né? Então, o que acontece? Aconteceu com ela, que é um fenômeno, né, de curas maravilhosas, que é a Louise Reis. Esqueci o nome de novo. Louise Reis. Louise Reis. E aí, o que acontece? Ela conseguiu entender que não adianta isso. E aí, teve que acontecer isso comigo também. A mãe fazia o floral e queria que as crianças, os adolescentes quisessem utilizar. Não queria, não quer, ninguém quer. Então, precisa partir da essência da pessoa querer fazer diferente. Aconteceu também comigo. Começava, por exemplo, a pessoa quando eu estava na farmácia ainda, eu não dependia das entradas de terapia floral para eu ajudar, né? Então, o que acabava? Acabava que às vezes eu dava um floral de graça para a pessoa, atendimento de graça para a pessoa. São as pessoas que mais me deram problemas, no sentido de, inclusive, fazer avaliações ruins do meu trabalho. E não significa que eu entreguei ruim. Na verdade, eu fui entender depois, com um processo terapêutico, que a pessoa não se sentia merecedora em receber. Eu costumo dizer isso. O que é dado de graça não é honrado. As pessoas precisam sentir o valor daquilo. Então, precisa partir da pessoa, ela honrar aquilo que ela quer fazer diferente e ela contribuir para aquilo, né? Ela querer fazer diferente. Então, é assim que eu acredito que funciona, é assim que tem funcionado depois que eu tomei algumas decisões e acordei algumas arestas, né? Então, eu tenho o grupo
gratuito, Bem Me Sinto, onde que ali a gente posta essas coisas, que é uma maneira de eu contribuir de maneira social também na vida das pessoas que estão com vontade, ainda não é o momento financeiramente, mas que ela já está preparando para poder fazer. Então ela fica ali que ela vai já começar a receber contribuições, né, genuínas. E é isso, Fernanda. Agradeço grandemente por mais um dia de estar junto aí. Que bom que a gente está conseguindo na nossa 19ª live estar junto e cada vez trazendo coisas diferentes e importantes, acredito, para as pessoas, né? Gratidão para você, Jane, também por estar junto com a gente, né? Praticamente toda semana junto com a gente nesse processo. Valeu, valeu, valeu. Gratidão, Fê. Namastê. Namastê.